filme tão mau consegue viralizar. E mais, consegue vender mais bilhetes do que o Spider-Man e a Odisseia. What the fuck? Mas calma, comecemos pelo nome. New Lai, que traduzido significa a vaca está a chegar. Super original. E a história é descrita como pouco coerente. A verdade é que mãe e filho juntaram-se para criar esta obra-prima, com um orçamento de apenas $200, que agora rende milhões. São 86 minutos no cinema e funciona como uma espécie de antídoto a AI Slop. 这是你的爸爸。这是你的儿子。